Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erivelto Nunes e você está no Fala Raul Podcast, o podcast do Colégio Estadual Embaixador Raul Fernandes. Eu sou moreno, tenho 1,75 m, peso algo em torno de 115 quilos, tenho cabelos curtos e grisalhos e olhos castanhos. Bem, e neste episódio semanal nós iremos fazer uma viagem acerca da obra de Caetano Veloso. Mais especificamente, iremos apresentar para vocês o significado da música Reconvexo, que foi imortalizada na voz da irmã dele, a Maria Bethânia. Então, está disposto a conhecer um pouco mais sobre essa música e sobre o universo de Caetano Veloso? Então me acompanhe nessa viagem. A música Reconvexo foi escrita por Caetano Veloso para sua irmã Maria Bethânia no ano de 1989, durante uma viagem que ele fez a Roma. Apesar do swing saboroso do samba e da alegria do ritmo, a letra traz alguns enigmas e, é claro, muitas críticas que, num primeiro momento, podem ter sido direcionadas a todas aquelas pessoas que, de certa forma, não respeitam a nossa cultura, a cultura brasileira, e que não valorizam suas origens. A música é repleta de referências e aborda as múltiplas facetas da Bahia, fazendo contraponto entre o eu, personagem da canção, e o você, uma terceira pessoa que sim, tem nome e vamos saber a seguir, ao conhecer o significado dessa música. Bem, nesse primeiro período da música, na primeira estrofe, Caetano Veloso, que estava em Roma quando escreveu a letra de Reconvexo, observou um fenômeno climático que ocorre quando a areia do Saara atravessa as fronteiras e chega a outros continentes, como é o caso de Roma, na Itália. O deserto do Saara está localizado no continente africano, mas os ventos fortes, causados pela pressão na atmosfera, ocasionam esse fenômeno que é visto de tempo em tempo pela Europa. Caetano viu os carros de Roma cheios de areia e colocou isso em sua composição. Esse primeiro verso pode ser interpretado também como sendo sobre a própria essência de Bethânia, destemida e sobre suas raízes com a cultura brasileira. Na segunda estrofe, o você que apareceu se refere ao jornalista Paulo Francis, que na época então vivia em Nova York e escrevia sobre o Brasil com uma visão sempre de forma negativa sobre o comportamento da sociedade brasileira e sobre a nossa cultura no aspecto geral. Os textos saíam sempre em um jornal de Nova York. Paulo Francis seria esse então chamado aqui na música de careta, que na visão de Caetano Veloso, ele era incapaz de compreender as múltiplas facetas culturais do nosso país, já que até outros artistas de outras nacionalidades conseguiam criar conexões mais emotivas e até mesmo respeitosas com o país a qual o jornalista havia nascido. Roma Negra é uma referência que foi feita a Salvador através da miscigenação e forte presença da cultura africana. A estrofe segue com mais referências, agora ao Olodum e Pelourinho, indicando que só quem seguiu esses passos pode então sentir de uma forma ímpar, de uma maneira genuína, a força da cultura baiana. É tudo, na verdade, uma provocação ao crítico, no caso Paulo Francis, que escrevia sem compreender o valor de tudo que se propunha a crítica. Essa é a ideia central da música Reconvexo. Já na segunda estrofe, o conceito dela é falar sobre a mistura de culturas ao mencionar o preto norte-americano. Cita também as primeiras manifestações musicais brasileiras, sendo ele próprio um dos responsáveis. Por isso, diz: eu sou da flor da primeira música, a mais velha. Ele queria passar uma percepção de que a música do Brasil, ou a música brasileira, melhor dizendo, estava rompendo barreiras e assim alcançando novas culturas e por isso merecia então ser respeitada. No último verso ele brinca com os sentidos como forma de ir além para compreender a complexidade da cultura e mistura do Brasil. Guita referencia a música de Raul Seixas e Fruta Gogóia de Gal Costa. Segue mais uma provocação quando diz:
seu olho me olha, mas você não pode alcançar. Ou seja, você pode me ver, desdenhar, julgar, subjugar, mas nunca irá compreender a minha complexidade por causa da falta de sensibilidade que existe em seu olhar. Das referências à cultura baiana, voltam como Dona Canoa, mãe de Caetano e Bethânia, Joãozinho Beija-Flor e o Recôncavo Baiano, região da Bahia. Além, sim, de fazer uma citação reverenciando o Bobô, jogador da equipe do Bahia, na época campeã brasileira de futebol. E a última frase magistral: quem não é recôncavo e nem pode ser reconvexo, se refere a olhar para a sua própria cultura e não conseguir, de certa forma, enxergar a si mesmo, e por isso ser ou tornar-se incapaz de reconhecer e enaltecer as riquezas dos demais. A bem da verdade, é importante dizer que o próprio Caetano reconhece isso. Essa música, na verdade, é uma resposta à figura do jornalista Paulo Francis, mas também de toda a gente desse tipo que insiste em não respeitar o povo brasileiro e a sua cultura. Ele, na verdade, se incomodava muito com os artigos escritos pelo jornalista que costumavam criar textos com o intuito de destruir a imagem e a memória do Brasil no exterior. Bem, pessoal, e assim chegamos ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. E não deixem de seguir a nossa página, deixar o seu like e compartilhar o nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima.